Boa noite. Vamos lá para mais um WebESA. Vamos começar. Vamos aguardar nosso convidado da noite. Boa noite. Vamos lá, vamos aguardar o professor Rodrigo da Cunha, que já está entrando. Vamos lá. Pessoal, hoje é uma noite especial, porque hoje é o nosso 50º WebESA. Praticamente um bodas de ouro da ESA, né? É o nosso 50º encontro aqui. Todas as noites a gente tem conversado sobre os temas mais interessantes e importantes dentro do direito. O professor Rodrigo já pediu a entrada. Olá, professor, tudo Olá, como é que vai, bom? Fernanda? Tudo Tudo bem? ótimo, e contigo? Tudo Estás bem, bem? tudo maravilhoso, tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom tê-lo aqui, professor. Em nome da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina, eu quero lhe dar as boas-vindas. É uma honra tê-lo Obrigado. aqui conosco, né? Já participasse de vários encontros aqui na OAB de Santa Catarina, na Univale, né? Já esteve conosco na Univale também. Aliás, ó, a água aqui, inclusive, ó, que eu estou tomando aqui Ah, é, que tá legal! vendo? O nosso copo do Congresso, né? Exatamente. Então, é uma honra tê-lo aqui, professor, né? Mais uma vez conosco. E hoje a noite está especial. Eu estava falando agora para o pessoal que nós estamos hoje praticamente em bodas de ouro aqui, hoje, porque hoje é o Legal. nosso 50º WebESA. Então, com uma comemoração especial, estando contigo aqui, professor. E para quem está nos assistindo hoje, né, para todos os advogados que têm nos acompanhado agora, nós separamos vários temas muito polêmicos, né, de decisões do STJ. Então, a nossa conversa vai ser incrível aqui, para que vocês entendam, então, como vai funcionar a noite de hoje. Vejam, nós separamos 8 temas que o professor Rodrigo vai trazer, então, as discussões, como tem se posicionado o STJ em relação a esses temas. A gente vai tentar falar de todos, obviamente, nosso É tempo é difícil. limitado, né? Eu brinco que o Instagram ele não é democrático, dá uma hora ele nos corta, né, professor? Não tem Isso. diálogo aqui, Não tem conversa. não tem contraditório, uma hora acabou. Mas nós teremos 8 temas, então, que nós vamos conversar aqui. Nós começaremos com contraditório. Vamos falar de contraditório, agravo de instrumento, embargos de declaração, honorários advocatícios, o que é excelente para nós, penhora de conta-salário, pré-questionamento ficto, reclamação e RDR. Ou seja, muito tema polêmico e uma matéria excelente para todos aqueles que advogam, né? E todos os dias têm se deparado com as decisões mais diversas possíveis do nosso Superior Tribunal Exato. de Justiça. Tá certo? Então, para começar, professor, passo a palavra a ti, né? Se quiseres tecer alguma consideração inicial para nós já passarmos, então, para os nossos temas. Bom, primeiro dizer da minha alegria, da minha felicidade de estar aqui com você, e não só por estar aqui na ESA e na OAB de Santa Catarina, mas especificamente com você, que é uma pessoa que eu gosto muito, e, enfim, é muito prazeroso estar aqui hoje. E também da minha alegria de estar aqui falando para Santa Catarina, falando para os advogados. A gente fala para o Brasil inteiro, na verdade, fala para qualquer lugar do mundo, né? Sim, Na exatamente. verdade, nesse modelo, mas em especial, né, falando para esse público. Então, é muito bom a gente poder bater esse papo aqui. Vai ser uma coisa informal, nada aquela coisa Exatamente.
né, cheia de... Não, informal, um bate-papo mesmo a respeito dessas decisões. Há decisões boas, decisões ruins, mas a gente tem que conhecer o pensamento do STJ e tentar entender como trabalhar com esse pensamento do STJ. Né? Perfeito. Então, vamos então começar, né? Vamos começar a nossa conversa? Vamos lá, vamos lá. Tá. Vamos para o primeiro tema, então, professor, que é contraditório, né? Um tema contraditório. Né? Pois é. Vamos para o nosso primeiro tema, então, que vai ser falar sobre contraditório, como o STJ tem se posicionado em relação a isso. Um primeiro questionamento, professor. Vamos lá, uma primeira questão. O julgador que não participou, que não assistiu à sustentação oral da parte, ele pode participar do julgamento? Como é que o STJ tem entendido isso? Pois é. Quando a gente pensa em contraditório, um primeiro aspecto que eu acho importante é assim, qual foi a ideia de contraditório que o CPC abraçou? Né? Porque o CPC abraçou uma ideia de contraditório que para mim está muito clara, que é o contraditório influência e não surpresa. Ou seja, o binômio influência e não surpresa. Influência porque as partes devem ter o poder de influenciar o resultado do processo. E não surpresa porque as partes não podem ser surpreendidas por uma decisão sem o prévio debate. Essa é a ideia. Né? Você vai encontrar inúmeras passagens no Código com essa ideia de contraditório. O artigo 9º, por exemplo, que diz que não se pode decidir contra alguém sem ouvir previamente a pessoa. Você pode ter uma decisão a favor, mas não contra a pessoa, sem ela ser ouvida previamente, salvo, claro, as exceções, como tutela de urgência. O artigo 10 do CPC, que diz que qualquer matéria, né, qualquer fundamento de decisão, o juiz precisa consultar previamente as partes para decidir qualquer matéria, para qualquer fundamento de decisão, mesmo que seja matéria de ordem pública, matéria que pode ser conhecida de ofício. Né? Então, uma ilegitimidade para a causa, por exemplo, o juiz é obrigado a consultar primeiro as partes, a ouvir primeiro as partes, antes de decidir, porque, na verdade, a ideia é que as partes participam da formação do resultado. Né? A construção do resultado do processo não é algo isolado apenas do juiz, mas é uma construção de todos, né? De todos, é um processo comparticipativo, ou seja, uma construção de todos e não isolada. Dentro dessa linha, nós vamos ter alguns julgados muito interessantes. Um deles, um julgado da Corte Especial, que diz o seguinte, que o ministro que não participou, que não assistiu à sustentação oral, não pode participar do julgamento. Esse julgado é tão interessante, é um julgado da Corte Especial, foi no ERESP 1447624, 2018. Esse julgado é tão interessante que motivou uma alteração do regimento interno do STJ. Então, o regimento interno do STJ foi alterado para se adequar a esse julgado. Né? E, obviamente, que esse julgado está dentro dessa linha do binômio influência e não surpresa. Então, se o ministro não participou da sustentação oral, não assistiu à sustentação oral, aliás, tem um trecho de um julgamento em que o ministro Noronha diz assim, eu não gosto de assistir sustentação oral. Sinceramente, eu leio memoriais e memoriais de 3 ou 4 páginas, que eu não gosto de assistir sustentação oral. Pelo menos ele é sincero, já é uma vantagem, a sinceridade dele. Né? Mas o que acontece é, se o resultado do processo é construído por todos, é evidente que a sustentação oral faz parte dessa construção do resultado. A parte ali, pontualmente, é claro que sustentação oral não é lugar para ninguém ficar ali fazendo uma defesa de uma tese mirabolante. Sustentação oral é para coisa pontual, específica, mostrar ao julgador, né, objetiva, coisas de fato que ele não conhece do processo, né, chamar a atenção de um ponto, olha, aqui tem isso. Sustentação oral é para isso. Né? Então, se por um acaso ele não assistiu,
você não teve toda essa possibilidade de influenciar e, portanto, não pode participar do julgamento. Então, um julgado muito interessante da Corte Especial do STJ, motivando até essa mudança do regimento interno. Tá? Agora, é interessante dizer, o mesmo tribunal que decide isso é o tribunal que também diz coisas que não são as melhores sobre o contraditório, né? Mas, enfim... Exatamente. E nesse sentido, professor, já nesse sentido da decisão, da proibição da decisão surpresa, o juiz ele vai ter o dever de consultar as partes antes de declarar a incompetência absoluta? Porque nesse mesmo julgado ele acabou se posicionando. Pois é. O que acontece? O STJ também tem julgado no sentido de que isso é julgado, na verdade, esse é da segunda turma. A segunda turma vem se posicionando no sentido de que não há necessidade de consultar previamente as partes, de aplicar o artigo 10, quando se trata de incompetência absoluta. Então, se o juiz vai declarar de ofício uma incompetência absoluta, ele não precisaria consultar as partes. Ora, isso não tem nenhum sentido. Quer dizer, isso viola frontalmente o artigo 10 do CPC. O artigo 10 do CPC, ele diz, mesmo a matéria que pode ser conhecida de ofício, que é o caso, é preciso consultar primeiro as partes. Né? E aí é engraçado porque o julgado, ele diz assim, ó, ademais, a declaração em si considerada atinente à declinação de competência absoluta não implica prejuízos ao requerente. Afinal, a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito. E aí depois diz que qualquer coisa não tem problema, porque depois, lá na frente, o tribunal vai poder se posicionar a respeito disso. Ora, é claro que gera prejuízo. Veja, imagine se declarar essa incompetência, remeter os autos para a Justiça do Trabalho. E se isso implicar, por exemplo, uma mudança quanto à prescrição. A prescrição lá ela é diferente da prescrição, muitas vezes, no processo civil. Então, você pode ter um outro prazo de prescrição. Gera tanto prejuízo que o próprio STJ já reconheceu que cabe agravo de decisão sobre incompetência. Tema que daqui a pouco a gente até vai falar sobre ele. Né? Mas, quer dizer, o próprio STJ já reconheceu isso. Então, se o STJ já reconheceu isso, né, como é que agora ele diz assim, não tem nenhum prejuízo, porque não diz respeito ao mérito? É claro que tem prejuízo, né? Não tem nada a ver. O artigo 10 do CPC é claríssimo nesse sentido, de ter que ouvir, né, de ter que consultar. Ele é muito claro nesse sentido. Esse julgado é um julgado de 2019, no agravo interno no RMS 61732. Mas, na verdade, assim, se você for ver, a segunda turma já tem outros julgados nessa mesma linha, insistindo, batendo nessa tecla. Né? Curioso, porque essa segunda turma, ela também tem julgados bons em relação ao contraditório. Né? Tem julgado da segunda turma, por exemplo, que ela anula uma decisão do TRF, porque o TRF extinguiu um processo sem resolução do mérito sem consultar as partes. Então ela anula uma decisão do TRF dizendo isso. E aí agora vem a segunda turma e diz, quer dizer, diz que não é necessário ouvir. É sem sentido isso. Uma curiosidade, ela cita um enunciado da Infam, que é a Escola Nacional da Magistratura, que é o enunciado número 4, que diz assim, na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no artigo 10, parte final do CPC. Com todo respeito, é um enunciado infame, na verdade, né? Fazendo um trocadilho aqui. Exato. Com a Infam, é um enunciado infame. Isso é completamente contra a lei. Às vezes o que me preocupa é uma certa tentativa do tribunal de reescrever a lei. Às vezes é o seguinte, eu não gosto da lei, ok. Agora, é uma outra coisa tentar reescrever a lei. Se eu não gosto da lei, bom, das duas uma, né? Ou eu vou ter que julgar, mesmo assim, não gostando da lei e aplicá-la, ou então eu peço exoneração, me candidato, né? Apresento uma proposta, vou ao legislativo, apresento uma proposta para alterar a lei. Agora, o que não dá é para fazer isso aqui, né? Que foi o que essa decisão... Aliás, o STJ, vale dizer,
nesse mesmo julgado, diz algo que, ao meu ver, assim, também é outra coisa que não faz o menor sentido. Diz o seguinte, que em relação ao recurso especial, os pressupostos recursais do recurso especial não entram nessa história do artigo 10 do CPC. Ou seja, não se aplica o artigo 10, não se aplica o 933, porque o 933 é o artigo 10 no âmbito recursal, digamos assim, né? Então não se aplica o artigo 10, não se aplica o 933 do CPC aos pressupostos recursais do recurso especial. Isso é um absurdo. Pressupostos recursais são matéria de ordem pública também. Conhecidos de ofício, sim, mas se aplica sim o artigo 10, aplica o 933. O 933 é direto quanto a isso. Se houver uma matéria de ordem pública, o tribunal é obrigado a ouvir as partes, o recorrente e o recorrido. Inclusive, durante a sessão de julgamento, ele tem que parar a sessão para poder ouvir. Pode até a parte abrir mão, dizer assim, não, tudo bem, eu não preciso ser ouvido em 5 dias. Eu abro mão dos 5 dias e falo agora. Quem sabe faz ao vivo, o sujeito chega lá e fala assim, tudo bem, eu vou falar agora. Não há problema. Mas o que não dá é para dizer que a parte não pode ser ouvida. E por quê? Porque é um recurso especial. Não tem nenhum sentido. Né? Aqui, ó, o julgado. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do artigo 10, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial. Quer dizer, isso viola frontalmente tanto o artigo 10 como o 933. Agora, é simples. Por que acontece isso? Porque eles julgam mais de 500 mil recursos num ano, né? E julgando isso, você só tem duas saídas. Você, primeiro, faz jurisprudência defensiva e, segundo, decisão monocrática. Você recorre à decisão monocrática. Né? E aí você não vai querer parar para aplicar o 10 e o 933 se você tem 500 mil processos para julgar. É isso que eles estão fazendo. Mas eu sinto muito, é o que diz a lei. Né? Exatamente, professor. Vamos passar, então, para o nosso segundo tema, né? Já que nós temos vários. Vamos falar de agravo de instrumento. Agravo de instrumento e interpretação do artigo 1015, né? A tão discutida taxatividade mitigada. Professor, o que é a tão discutida taxatividade mitigada do artigo 1015 que o STJ nos apresenta? Aliás, expressãozinha infame essa também, né? Que o meu querido amigo Rodrigo, me perdoe, que é o Rodrigo Pinheiro, que é assessor da ministra Nancy Andrighi, e um processualista, um cara que conhece muito processo civil e tal, que a própria ministra Nancy Andrighi me perdoe, mas essa expressão é muito infame. Mas vamos colocar aqui as coisas, eu acho que assim, contextualizar para poder chegar lá. Ótimo. O sistema do Código hoje de recorribilidade das interlocutórias funciona basicamente assim. As decisões interlocutórias previstas no 1015 do CPC são agraváveis. Então você tem 15 dias, não agravou, preclui. Por exemplo, decisão sob tutela provisória. Está no 1015, né? Exclusão de litisconsorte do processo. Está no 1015, então cabe agravo. As decisões interlocutórias que não estão no 1015, portanto que não são agraváveis, são apeláveis. Então essas decisões interlocutórias eu vou poder apelar. 1009, parágrafo 1º do CPC. A ideia é, quando uma decisão interlocutória não está no 1015, por exemplo, indeferimento de prova, eu devo aguardar, não vai caber nada por enquanto, eu aguardo o juiz sentenciar e nas razões ou contra-razões de apelação eu vou poder impugnar aquela decisão interlocutória. Se eu fui o vencido, né, eu vou fazer as razões de apelação e preliminarmente eu vou impugnar a decisão interlocutória. Se eu fui o vencedor, a outra parte faz as razões, eu faço as contra-razões e vou poder impugnar primeiro a decisão interlocutória. Né? Em ambos os casos, você tem uma apelação.
tanto nas razões como nas contrarrazões, curiosamente, uma apelação, e a apelação contra decisão interlocutória é esse o sistema do Código. O problema é que a vida é mais rica que essas previsões abstratas. É sempre mais rica, né? Então o legislador achou que dizendo todos os casos de decisão interlocutória agravável resolveria o problema, diminuiria o número de casos de agravo, de instrumento, né, a recorribilidade em separado, resolveria tudo. O problema é que nós temos casos de decisões interlocutórias que não estão no 1015, mas que, na verdade, a apelação é inútil para impugná-las. Então você tem situações que não estão no 1015, decisões interlocutórias que não estão no 1015, mas é inútil aguardar a apelação. Exato. Por exemplo, imaginemos que o juiz indefira um pedido de segredo de justiça. Se ele indeferir um pedido de segredo de justiça, isso é uma decisão interlocutória. Não está no 1015. Mas, ao mesmo tempo, a apelação não serve para nada. Porque Exato. Se eu for esperar até lá, o processo é público até lá. Exato. Então não vai adiantar. Daqui a um ano, por exemplo, não, agora, segredo de justiça. Depois que ele foi público, um ano. Né? Ou então, o juiz declara uma incompetência. Imagina, ele declarou a incompetência e mandou os autos para a justiça do trabalho, como naquela situação que a gente mencionou aqui. Aí, decisão interlocutória, mas não está no 1015. O problema vai jogar para a apelação. Que apelação? Agora nós vamos ter o recurso ordinário. E lá no recurso ordinário julgado pelo TRT, o TRT não tem competência para desfazer a decisão do juiz de direito. Uhum. Porque ele não pode desfazer uma decisão de um juiz de direito. Ele não tem competência para isso. Ou seja, nem tem agravo, nem tem apelação. Então, o que fazer nesses casos? E aí surgiram várias teses. Mandado de segurança. Outra tese seria interpretação extensiva dos incisos do 1015. Há quem faça uma interpretação extensiva do parágrafo único do 1015, para dizer que cabe agravo. Há quem defenda, como minha querida amiga Ana Beatriz Presgrave, que você poderia ter aqui a utilização de uma tutela de urgência antecedente em relação à apelação. E há quem acha que não cabe nada. Senta e chora. Né? Não cabe nada. Só que aí o STJ, em recursos repetitivos, teve que dar uma decisão sobre isso. Bem ou mal, a vantagem dessa decisão é o seguinte: alguma posição foi tomada. Né? Porque estava o vácuo completo e absoluto. Então alguma posição foi tomada. Certa, errada, pelo menos ele se posicionou. E aí o STJ ele diz o quê? Basicamente ele diz o seguinte, ele diz, olha, nesse caso, a tese fundamentalmente é a seguinte, que vai caber agravo sempre que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Então, sempre que houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, cabe agravo. Como nesses casos que eu mencionei. O problema é que, vamos lá, o problema não, os problemas. Primeiro, estamos adotando uma posição que também não está na lei. Né? Então, taxatividade mitigada. Talvez fosse melhor fazer como eu, por exemplo, propunha. Interpretação extensiva do parágrafo único do 1015. O parágrafo único do 1015 diz que cabe agravo de toda decisão, na liquidação, no cumprimento, no inventário, na execução. Por que ele diz isso? Porque em todos esses casos há uma inutilidade da apelação. E por isso que cabe agravo. Então, minha proposta era interpretação extensiva do parágrafo único. Toda vez que foi inútil a apelação, cabe o agravo. Só que aí, ao invés de se usar isso, o que se disse? A taxatividade é mitigada. É como se dizer mais ou menos assim, a mulher está ligeiramente grávida. Ou tá ou não tá, né? Quer dizer, não tem essa... A taxatividade é mitigada. Né? E aí, qual o fundamento? Nenhum. Fundamento é nenhum. E aí usa-se uma expressão que, ao meu ver, está muito mal colocada, que é urgência.
Não era para dizer urgência. Quando diz urgência, isso é muito ruim, porque urgência gera uma interpretação de periculo in mora, gera uma interpretação que não é adequada para cá. O que se quer dizer aqui não é essa urgência do periculo in mora, essas coisas. O que se quer dizer aqui é inutilidade da apelação. Objetivamente, a apelação é inútil. Uhum. Ou seja, falta de interesse recursal para a apelação. Então, só nesses casos é que você teria a possibilidade de agravar, né? Então, ficou mal colocado isso. Realmente não ficou muito bom. E, na verdade, assim, a interpretação do advogado é onde passa um boi, passa uma boiada. Então, essa é a interpretação, né? Ele, na hora que ele lê isso aqui, ele diz assim, opa, eu alego urgência e agravo. Então, é isso que está acontecendo na prática. Então, o juiz indeferiu a substituição do perito. Urgência. Por que urgência? Porque eu estou dizendo que é. Urgência, cabe agravo, né? O juiz rejeitou a minha impugnação ao valor da causa na contestação. Urgência. Por quê? Porque eu estou dizendo que é. Então, a interpretação é essa. Sem contar o problema da preclusão, né? Porque exatamente isso. é um problema, porque embora esse acórdão tenha dito, ó, haverá preclusão apenas quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo tribunal, então, em teoria, mesmo que você agrave, se ele for inadmitido, não vai ter preclusão para você apelar depois. Sim. Mas aí você fica na dúvida. Quais seriam os casos em que realmente a apelação seria inútil? E se o tribunal disser, não, esse não é um daqueles casos? Deverias ter recorrido. Exatamente. Deveria ter recorrido. Quer dizer, fica uma situação que não é boa. Fica uma insegurança jurídica. E insegurança jurídica é a pior coisa que existe no direito, né? Eu digo que segurança jurídica é um supraprincípio. É talvez o maior de todos. O direito tem garantia acima de tudo isso. Porque justiça nem sempre a gente faz no direito. Mas o mínimo que a gente tem garantia é segurança. E aí, realmente, isso não ficou adequado. Esse tema 988 do STJ, dos repetitivos, não ficou realmente adequado. Vale lembrar que há outras situações sobre o agravo de instrumento que geram também várias controvérsias. Então, por exemplo, o STJ tem julgado várias situações de interpretação dos incisos. O juiz rejeitou prescrição ou decadência. Cabe agravo? O juiz rejeitou impossibilidade jurídica do pedido. Cabe agravo? A parte pediu uma tutela antecipada. O juiz decidiu não, disse o seguinte, decidirei depois de ouvir o réu. Cabe agravo? Né? Decisão interlocutória numa recuperação judicial. Não é bem execução, mas é próximo. Cabe agravo? Então, o STJ vem se posicionando em várias dessas situações, o que mostra também o seguinte, também não dá para fazer uma interpretação literal, né? Quer dizer, a letra mata, o espírito vivifica, dizia São Paulo. Então não dá para fazer a interpretação literal, né? Mas, por outro lado, como dizia Botelho de Mesquita, a liberdade de interpretar a lei não é a liberdade de interpretar contra a lei. Exatamente. Né? Então, enfim. Professor, nesse rol de situações aí que caberia agravo, não caberia agravo, a decisão que indefere o ingresso de amicus curiae, cabe agravo ou não cabe agravo? Essa é uma situação polêmica. Aliás, o amicus curiae cresceu muito com o CPC 2015, muita importância, passou a ter uma participação maior, né? Muitas entidades, muitas associações entrando e tal, algumas nossas de processo, por exemplo, participando aí ativamente, né? Mas, por exemplo, aqui e acolá você vê um indeferimento. Outro dia, o ministro indeferiu o ingresso da AASP como amicus curiae numa causa que versa sobre honorários. Porque disse, olha, tem interesse aqui da advocacia e, portanto, eu vou indeferir. E aí indeferiu o ingresso. E a pergunta é, cabe agravo? Bom, por um lado, você pode defender que cabe agravo, por quê? Primeira coisa para caber o agravo, primeiro aspecto.
O 1015, inciso 9, diz que cabe agravo contra as decisões que versem sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Amicus curiae é intervenção de terceiros. Se for no caso do tribunal, cabe agravo interno de qualquer decisão do relator, artigo 1021, né, e pouco importa o conteúdo. Então, por aí você diria, cabe agravo. Um outro aspecto para dizer que cabe o agravo. O 138 caput, que é o artigo do amicus curiae, ele diz que a decisão do juiz, do julgador, que admite o ingresso, é irrecorrível. Ora, a contrário sensu, aqui, inadmite seria recorrível. Se ele diz que é irrecorrível a decisão que admite e não fala nada em relação à outra, presume-se que aí você vai para o 1015, inciso 9, para o 1021, seria recorrível. No entanto, STJ e STF já se posicionaram, o STF no seu Tribunal Pleno e o STJ Corte Especial, se posicionaram no sentido de não caber o agravo. Por que não caber o agravo? Por conta do 138, parágrafos 1º e 3º. O 138, parágrafo 1º e 3º diz o quê? Que o amicus curiae só pode recorrer se for para embargar declaração ou para recorrer da decisão do IRDR. Então, o que eles entenderam? Ora, não está escrito aí recorrer da decisão que indeferiu o seu ingresso. Por isso, não caberia o agravo. Tá? Aqui tem um aspecto que, convenhamos, ele ainda não é amicus curiae. Ele está pedindo o ingresso. O que o código veda é que o amicus curiae recorra, né, a não ser naqueles casos. E aqui ele ainda não é amicus curiae. Exato. Mas, assim, eu não nego que aqui nesse caso não se trata de interpretar contra a lei. Aqui eu acho que assim, é uma interpretação mesmo do texto. A gente pode não gostar, pode concordar, pode discordar, mas é uma interpretação do texto. Não acho assim tão grave aqui essa interpretação que foi feita por eles, né? Excelente, professor. E agora, quanto aos embargos de declaração? Embargos de declaração... Um recurso que os julgadores gostam muito, adoram. Demais, né? Vamos falar um pouquinho da multa. Da multa pelos embargos manifestamente protelatórios. Vamos sim. Tem possibilidade da aplicação da multa superior aos 2% no caso de embargos meramente protelatórios? No caso do primeiro, né? Considerado o primeiro embargo manifestamente protelatório. Pode ser dada multa acima dos 2%? Como dizia o Galvão Bueno, isso pode, Arnaldo? Pois é. A lei, como diria o Arnaldo, a lei é clara. E o que ela fala é que se os embargos são manifestamente protelatórios, aplica-se a multa de até 2%. Se houver reiteração, essa multa pode aumentar até 10%. E aí você tem outras consequências, não poder interpor outro recurso enquanto não paga. Mas, nos primeiros embargos manifestamente protelatórios, o limite é de 2%. Esse é o que está na lei. Aí você pega a decisão, por exemplo, da primeira turma do STJ, e a decisão da primeira turma do STJ é no seguinte sentido. Só olha, eu vou pegar até um trecho dela aqui, que é bem interessante. Aliás, relatoria de um queridíssimo amigo, que é Luiz Alberto Gurgel de Faria, que é meu conterrâneo de Natal, torcedor do América de Natal como eu, uma figura absolutamente maravilhosa, mas aqui eu tenho que discordar da decisão dele. Ele diz, à vista do número de recorrentes e do valor atribuído à causa, R$10.000, o percentual a incidir sobre esse quantum não atingirá o escopo pretendido no preceito sancionador, pelo que cabível o arbitramento daquela multa em R$3.000. Veja,
nós temos 10 mil de valor da causa. R$ 3.000 de multa. Então nós tínhamos que ter 2% de 10 mil. No entanto, a multa foi aplicada em 3 mil. Com todo respeito, assim, aí eu volto a dizer, mas a letra da lei, eu não gosto dela, ela deveria ser melhor. Ela deveria ter essa válvula de escape. Quando irrisório o valor da causa ou da condenação. Deveria, ela não tem. Ela não tem. Então eu não tenho como fazer isso. Mas esse valor é muito baixo. Também baixo para quem? Porque vai depender do caso, né? Uhum. Então não cabe a mim criar um critério próprio, eu, julgador, chegar e criar o meu critério. O critério é esse, é o da lei. Aplica a lei. Né? Exatamente. E, infelizmente, isso aqui foi no RESP 13.48.817, em que a primeira turma decidiu dessa maneira, já decidiu outras vezes dessa maneira também. Né? Enfim, não é à toa que quando entra em honorários faz o mesmo raciocínio. Né? Isso que eu iria lhe questionar Por quê? agora, professor. Quanto aos honorários advocatícios, como é que fica a nossa questão? Pois é. O que acontece aqui? A gente tem hoje um código que, em relação a honorários, estabelece, em geral, a condenação entre 10% e 20%, não é isso? E que lá no parágrafo 8º, do 85, vai dizer, nas causas em que foi inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Então, veja, apreciação equitativa, não há margem aqui. Não tem margem. Aqui não tem margem para discricionariedade. O que o legislador diz é muito claro. Ele diz, olha, aqui eu só posso aplicar a equidade na fixação de honorários se for para aumentar o valor de honorários que seriam irrisórios. É aí que eu aplico. Mas e para diminuir? Abaixo de 10%? Não está escrito isso. Não está escrito isso. Mas a lei não é boa. Novamente, pede exoneração, se candidata, apresenta um projeto de lei, não há problema. Né? Chama aquele deputado amigo, diz, olha, apresenta aqui um projeto de lei assim e tal, faz isso. Né? Veja que aqui só está para um lado, não está para o outro, tal. Ok. Agora, o que não dá é para rasgar a lei. Exato. O que é interessante, inclusive em relação à fazenda pública, porque quem mais teima em relação a isso são a primeira turma e a segunda turma, direito público. Uhum. E em relação à fazenda pública, o que é interessante é que a lei, ela estabeleceu, assim, critérios muito objetivos. Inclusive, assim, quanto maior o valor, reduzindo os honorários. Exato. Né? Parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, parágrafo 6º. E aí, veja, a segunda sessão, que envolve aqui a terceira turma e a quarta turma, e que não julga direito público, a segunda sessão decidiu em 2019 o seguinte, olha, não é possível reduzir. Mas os honorários são exorbitantes, os honorários são excessivos, não pode diminuir de 10%, não pode ser abaixo de 10%. Eu não posso aplicar o parágrafo 8º do artigo 85 e aplicar a apreciação equitativa, porque não está na lei. Essa decisão da segunda sessão foi uma decisão que gerou controvérsia, inclusive porque a relatora foi a ministra Nancy Andrighi e o relator para o acórdão foi o ministro Raul Araújo. Então, por aí já se vê. Foi no RESP 1746072. Só que não é uma decisão em recursos repetitivos. É uma decisão da segunda sessão do STJ. E, em geral, a primeira turma e a segunda turma, que, portanto, compõem a primeira sessão, têm decidido em sentido contrário a isso. Então, a primeira turma diz assim, por exemplo, tem um julgado que diz assim,
Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe aplicação do 85, parágrafo 8º do Código Fux. Eu acho ótimo essa expressão, do Código Fux. Código Fux. Bom, nada contra o ministro Fux, não tem nada, não é nada contra ele, não, mas Código Fux é de matar, né? Porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável e irrisório, parará, 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 parará. Só que aí depois assim, essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela sua assintosa inadequação. É quase poético. Aí diz assim, e aí vai, desse modo, atentando para o princípio da dita justiça no caso concreto, que deve sempre reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas. E aí, para lá, fixa-se em 1% a verba honorária. 1% a verba honorária. Essa é a decisão. O ministro Napoleão Nunes, RESP 177-1147, 2019. Segunda turma, no mesmo sentido, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, tanto na hipótese em que a verba se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do 20, parágrafo 3º do CPC de 73, atual 85, parágrafo 2º do CPC 2015. Mas acontece que o código é outro. Exatamente. O código é outro. O que me impressiona, às vezes, é o STJ aplicar o CPC de 2015 com a cabeça no CPC de 73. 73, obviamente. Então, às vezes, você diz assim, não é possível que eles estão dizendo isso. Eles estão aplicando e ainda estão mencionando o outro código. Quer dizer, estão com a cabeça lá. É como a decisão do STJ que disse, não cabe embargo de declaração contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial extraordinário. Mas acontece que no Código de 73 estava previsto embargo de declaração para sentença ou acórdão. O CPC 2015 prevê para qualquer decisão. Então você não pode manter a mesma interpretação. Não faz sentido isso, porque o código é outro. Né? E aí vem... E também aquela utilização de princípios, que eu acho ótima também, né? Aquela utilização de princípios genéricos, assim. Pela proporcionalidade, pela razoabilidade, juízo equitativo. Quer dizer, na verdade, isso aqui é o seguinte, eu posso me valer dessas coisas para não cumprir a letra da lei. Aqui, relatoria do ministro Herman Benjamin. É o RESP 1789913. No fundo, isso se chama ativismo judicial. Exatamente. É uma das facetas do ativismo judicial. O ativismo judicial tem várias facetas. Tem gente que acha que tem o ativismo do bem e o ativismo do mal, né? E é sempre assim. Quando é a meu favor, é do bem. Quando é contra, é do mal. Quando me interessa, é do bem. Quando não me interessa, é do mal. Porque ativismo sempre é interpretado, é lido assim, né? Hoje você tem o ativismo do bem, o ativismo do mal, o punitivismo do bem, o punitivismo do mal, né? O garantismo do bem, o garantismo do mal, e assim vai. Quer dizer, quando me interessa, quando não me interessa. Então aqui é o ativismo. É uma das facetas do ativismo. Né? Quer dizer, eu jogo um princípio genérico, não gosto da lei, eu jogo um princípio genérico e digo assim, dane-se a lei. Né? Com todo respeito. Essa situação está para ser julgada, inclusive, pela Corte Especial do STJ. E espero firmemente que a Corte Especial do STJ se posicione como a segunda sessão se posicionou. Ou seja, de acordo com a letra da lei. Bem ou mal, é essa. Não gostou, muda a lei. Exatamente, exatamente. Professor, o próximo tema eu vou dedicar aos meus queridos alunos que estão aqui nos assistindo. Beijo para vocês. Amo todos, estou morrendo de saudade. Eu falo para eles, a gente tem aula só telepresencial. Eu morro de saudade de vê-los pessoalmente. Mas essa próxima questão vai para os meus alunos de execução, que é sobre penhora de conta-salário. Nós temos a questão da impenhorabilidade do salário, até 50 salários mínimos,
com exceção, obviamente, do débito alimentar. Exato. Como é que o STJ tem se posicionado, professor, na questão da execução de dívida que não tenha caráter alimentar quando o salário é inferior a 50 salários mínimos mensais? Esse é um caso, o nosso amigo Daniel Assunção gosta de dizer uma coisa engraçada. Diz, esse ponto define o Brasil. Diz o que é o Brasil. O Brasil está aqui nessa questão da penhora de conta-salário. E por que o Brasil está aqui? Olha que interessante. Lá atrás, o Código proibia a penhora de conta-salário. Aí o Congresso aprovou uma lei alterando o Código e permitindo a penhora de conta-salário. Aprovada essa lei, vai à sanção, e o presidente do Senado, José Sarney, vai ao presidente da República e diz assim: presidente, acho que a gente fez errado. A gente fez errado. Não era para a gente ter aprovado isso. Vete isso. Ou seja, o presidente do Congresso vai ao presidente e diz assim: vete o que nós aprovamos. E o presidente da República veta. Veta e tal. Muito bem. O STJ, por sua vez, diz assim: dane-se a lei. E passa em alguns acórdãos a admitir a penhora de conta-salário, desde que isto não afete, não prejudique a dignidade do devedor e da sua família. Vem o CPC de 2015. CPC de 2015 diz assim: bom, pode penhorar, desde que não seja superior. Se ele ganhar mais que 50 salários, aí você pode penhorar. Que aí tem gente que diz assim: se eu ganhasse mais que 50 salários, podia penhorar o que você quisesse, né? Daí. Ou então, se for crédito de natureza alimentar. Ou seja, vem o código e dá os parâmetros dele. Exato. Claramente para proibir. Porque, convenhamos, poucas pessoas se enquadrarão nisso. Exato. Poucos casos se enquadrarão. Então, veio para proibir. E aí, o STJ diz o quê? Corte Especial do STJ. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, papapá, aí cita o código passado e o atual, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e da sua família. ERESP 1582475. Outro da Corte Especial, no mesmo sentido, e aí é ERESP 1518169, relatoria ministra Nancy Andrighi, 2019. Eu lamento muito, porque, volto a dizer, eu não gosto da lei. Eu acho que a lei poderia ser diferente disso. Eu acho que a lei poderia permitir. Né? Como a lei poderia dizer assim: olha, se o imóvel, bem de família. Não, mas se o cara mora numa mansão, ele poderia morar em outro lugar mais simples. Claro. O problema é que ela não diz isso. Como ela não diz aqui. Então, volta àquela história. Não gostou? Pede exoneração, apresenta um projeto de lei e muda isso aqui. Agora, o Brasil, ele é assim: o Congresso que aprova pede ao presidente para vetar. O STJ, por sua vez, julga o contrário da lei. Aí chega agora, o Congresso aprova com balizas e o STJ chuta as balizas. Então, enfim, nós merecemos. Quer dizer, a balbúrdia, nós que criamos. É verdade, criamos. Né? Exatamente Então, isso. Exatamente. Acho lamentável, mas é o que temos, né, professor? É o que temos. Eu acho que vai dar tempo de nós vermos só mais um tema, porque falta 10 minutos tão somente. Então vamos falar de pré-questionamento ficto, professor, ou tem outro que queria se tratar? Não, tanto faz. Pode ser pré-questionamento ficto. Pode ser? Qualquer um deles aí, pode, claro. Então, pré-questionamento ficto. O que é o pré-questionamento ficto?
ainda pode ser utilizado súmula 211? Então, vamos lá. Cabível aplicação ainda ou não? Vamos lá, falar um pouquinho. Pré-questionamento é um mundo, né? Mas vamos colocar ele aqui dentro de um universo razoável desses minutos. Primeiro, quando a gente fala em pré-questionamento, o que é pré-questionamento? Né? Se você pegar a Constituição, quando ela fala do cabimento do especial e do cabimento do extraordinário, 102, 105, inciso 3, ela diz assim, causas decididas. Causas decididas. Nessa expressão causas decididas, estaria a figura do pré-questionamento. Ou seja, aquela matéria de direito que eu quero levar ao STJ, ao STF, eu preciso que ela tenha sido resolvida, decidida previamente pelo tribunal ACO, pelo tribunal que proferiu a decisão recorrida. Por exemplo, um TRF, um TJ, ele julgou aquela matéria. Agora eu quero interpor um recurso especial ou extraordinário. Eu preciso que esse tribunal tenha enfrentado essa matéria antes, para poder eu levar ao STJ ou ao STF. Eu vou alegar violação à boa-fé processual, artigo 5º do CPC. Por que boa-fé? Porque, por exemplo, imagine que eu aleguei, pedi produção de provas, o juiz indeferiu. Aí o mesmo juiz que indeferiu, depois julgou meu pedido improcedente por insuficiência de provas. Feriu a boa-fé, então eu estou alegando que feriu a boa-fé processual. É o tal do venire contra factum próprio, quer dizer. E aí o tribunal vai lá e diz assim, não se aplica a boa-fé. Nesse caso aqui, não se aplica a boa-fé, não se aplica o artigo 5º. Beleza, ele enfrentou a matéria. Enfrentou a matéria e está pré-questionada. Agora, eu vou poder interpor o meu recurso especial por violação ao artigo 5º do CPC. A questão é que, às vezes, o tribunal é omisso quanto a essa matéria. Ele é omisso quanto à matéria. Se fosse digamos que é uma matéria de ordem pública e ele não julgou, ou que eu aleguei aquela matéria e ele não julgou. Então eu tenho que embargar de declaração. São os tais embargos de declaração pré-questionadores, né? Eu embargo de declaração para forçar um julgamento do tribunal sobre aquela matéria. E aí, imagine que o tribunal, ao julgar os embargos, diga assim, o tribunal não está obrigado a apreciar todas as questões e tal. Ou seja, não julga aquela matéria, não aprecia aquela matéria. Quando ele faz isso, nós temos um problema. Por quê? Porque você não teve ali a causa decidida, a questão resolvida, né? Então não há o pré-questionamento. E aí, o que acontece? O STJ, na vigência do Código passado, dizia assim, se acontece isso, súmula 211, você vai ter que interpor um recurso especial por violação ao artigo dos embargos, que na época era o 535, né? Hoje o 1022, na época o 535. Aí o STJ mandaria o tribunal julgar corretamente os embargos. Julgados os embargos, apreciada a matéria, por exemplo, da boa-fé, estaria pré-questionada. Aí agora caberia embargos sobre a matéria principal. Ou seja, eu tinha que fazer primeiro embargos sobre a questão do julgamento dos embargos. Primeiro recurso especial, sobre a questão. Sobre os embargos, sobre a questão dos embargos, para resolver isso. Depois de resolvido isso, aí caberia o recurso especial sobre a matéria principal. Vem o CPC de 2015 e ele, então, com o artigo 1025, ele consagra o chamado pré-questionamento ficto. E o que é isso? Ele diz assim, se por um acaso você embargar e o tribunal não se manifestar sobre aquela matéria, ela está pré-questionada. Ela está pré-questionada. É como se dissesse, você fez tudo que poderia fazer. Né? Só que aí ele usa uma coisa muito engraçada. Ele diz o seguinte, se você embargar e o tribunal permanecer omisso, os seus argumentos dos embargos ficam incluídos no acórdão.
Ou seja, ele pega aqui com a mão, tira dos seus embargos e põe no acórdão. Enfia seus argumentos no acórdão. Para dizer o quê? Que a questão foi resolvida. Certo? Porque, Exatamente. na verdade, se você pensar bem, na hora que você embarga e o tribunal permanece omisso, ele não resolveu a questão. Exato. Então, a Constituição não estaria sendo cumprida. Só que aí o 1025 diz o quê? Que esses seus elementos dos seus embargos estão incluídos no acórdão, que é para dizer o quê? A questão foi resolvida. Exato. Artificialmente, mas foi. Então, cria-se aqui o pré-questionamento ficto. Qual é o problema aqui? Embora o código tenha dito isso, se você embargar e o tribunal não resolver, está pré-questionada, o que o STJ vem dizendo em inúmeros acórdãos? Quando você fizer o recurso especial desse julgamento, quando tiver pré-questionamento ficto e você fizer o recurso especial, alegue primeiro violação ao 1022 do CPC. Então você vai ter que alegar primeiro a violação ao 1022, depois a matéria principal. Por exemplo, violação ao artigo 5º do CPC. Se você não fizer isso, o seu recurso não será admitido. Ou seja, cria um requisito que não está na lei. Exatamente. Que não está na lei. Simplesmente é um requisito que não está na lei. Claramente jurisprudência defensiva. Exatamente. E por quê? Porque a maioria das pessoas, quem está assistindo aqui, não vai acontecer isso. Mas a maioria não vai saber disso. A maioria vai acreditar no que está na lei. E aí o que o STJ diz é o seguinte, primeira coisa, não acredite na lei. Você acredita em tudo que está na lei? Não acredite nisso. Primeiro veja aqui qual é a minha jurisprudência. O que eu estou falando aqui? E muita gente não vai se atentar a isso. Então ele sabe que com isso vários recursos especiais não serão admitidos. Morrem na admissibilidade. Exato. O que é, na visão dele, vantajoso. Né? Então, é quase a súmula 211, embora não seja exatamente a súmula 211 ainda, Exato. porque você não vai ter que fazer dois recursos, é um recurso só. Mas é um recurso só com essa alegação de violação ao 1022 do CPC, o que, ao meu ver, assim, é absurdo, porque, novamente, não está na lei. Professor, temos 1 minuto. O Instagram que está aqui me avisando, está o cronômetro aqui. Eu quero aproveitar esse 1 minuto para te agradecer demais, te dizer que com certeza faremos novos convites para que estejas conosco. Tenho certeza que todos amaram esse período que nós estivemos aqui, esse bate-papo. Professor, em nome então da ESA, eu quero te agradecer. Esteja sempre conosco, tá certo? Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande, Fernanda, participar aqui. Tá certo. Pessoal, uma boa noite, um bom fim de semana para vocês. Deus abençoe. Tenham uma sexta-feira abençoada aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, boa noite.